Colégio Presbiteriano Comênios. Mais que educar, humanizar. Do maternal ao 9º ano, com matrículas abertas. Colégio alicerçado sobre os valores e princípios cristãos. Salas com MacBooks e projetores. Laboratório de informática com acesso a várias bibliotecas online e um playground bem espaçoso. Material didático e formação do sistema Mackenzie de ensino. Rua Tenente Joaquim Rosa, 1226, ao lado do Shopping Uberaba. 3221-7419. Olá, bom dia, está no ar mais um programa Geração de Vencedores. Esse programa tem o propósito de ministrar Bíblia pura para a edificação da sua vida. Então, convide mais pessoas, chame aí os seus amigos, os seus familiares, pois a partir desse momento você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. Nós estaremos lendo no capítulo de número 11, estaremos vendo o verso de número 28. E essa passagem nos diz assim: Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, vós todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Jesus faz um convite a todos aqueles que estão cansados, para todos aqueles que estão sobrecarregados, porque uma coisa é você estar cansado e continuar carregando esse peso, daí um tempo, o peso só vai aumentando, e você se torna uma pessoa sobrecarregada. Então Jesus fala para aqueles que estão cansados, mas também para aqueles que já estão sobrecarregados. Ou seja, quem está no início de um processo, e quem já está um pouco mais à frente, que já está sobrecarregado e daqui a pouco não vai conseguir mais carregar esse peso. Jesus diz assim: vinde a mim. Ele chama até ele. Nós gostamos de ficar parados. Gostamos que as coisas venham até nós. Nós gostamos que as coisas venham de mão beijada. E queremos também que Deus esteja enviando todas as coisas sem termos o menor trabalho. Mas Jesus convida a um posicionamento. Ele diz assim: vinde a mim. Isso é um movimento. O que Jesus tinha para fazer, ele já fez. Agora ele faz um convite a você, exatamente para que você possa tomar uma posição. E a palavra do Senhor é uma palavra que produz uma ação, e essa ação certamente vai trazer um resultado. Ou seja, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, essa palavra, e nós obedecemos essa palavra traz um resultado em nossa vida.
Alguns anos atrás, quando eu ainda tinha um programa em uma rádio, havia uma pessoa, uma irmã, que há muitos dias, ou há muitos meses, ela se encontrava enferma, acamada, depressiva, e ela nos relatou que o desejo do coração dela era apenas a morte, e não queria mais nada, não queria trabalhar, não queria ver ninguém, não queria saber da família dela, mas através do rádio, ela ouviu uma mensagem, ela recebeu aquela mensagem, ou seja, ela permitiu que a palavra entrasse no coração dela, e ela tomou uma atitude. E hoje ela congrega conosco, normalmente ela senta ali no fundo. Ou seja, ela tomou uma atitude. Por isso que a palavra de Deus ela é uma ferramenta poderosa. Ela traz cura, ela restaura, ela movimenta, ela muda o curso da sua vida. O Salmo 119, verso de número 105, diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Quando nós andamos nas trevas, quando nós estamos na escuridão, quando nós estamos tomando decisões que nós não sabemos direito o que vai acontecer, quando você vai tomar uma decisão na sua vida, se vai casar ou se não vai casar, se vai namorar com aquela pessoa ou se não vai namorar, se vai mudar de serviço ou não, se vai abandonar o seu trabalho, qualquer situação na sua vida, quando você faz no escuro, você tem uma grande chance de não dar certo, de não funcionar. Quando nós andamos na noite e tudo é completamente um escuro, certamente nós vamos bater a perna, certamente nós vamos trombar com alguma coisa que nós não gostaríamos de trombar. Sairemos machucados, sairemos feridos. Por quê? Porque estamos andando no escuro. Mas a palavra nos diz nos ensina que a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os nossos pés. Ou seja, onde nós formos, nós estamos seguindo a palavra de Deus, então nós sabemos onde nós vamos, nós sabemos também onde é que nós vamos chegar, saberemos qual será o resultado, porque nós estamos indo tendo convicção daquilo que nós estamos fazendo. A palavra de Deus, ela produz milagres criativos. Sabe, quando você não sabe o que fazer na sua vida, que rumo tomar, aí de repente você recebe a palavra, e essa palavra te traz uma ideia, te traz um entendimento, e é exatamente com esse espírito que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, buscando respostas para aquilo que nós estamos vivendo, buscando respostas para aquilo que nós estamos passando, recebendo essa palavra, dizendo assim, essa palavra é para mim. E eu quero dizer uma coisa a você, nesse dia de hoje, que não existem coisas impossíveis para Deus. Será que você pode dizer amém? Eu vou repetir, não existem coisas impossíveis para Deus. Mas Deus quer que haja uma ação da sua parte. Deus quer que haja um movimento. E assim o Senhor vai nos ensinando como é que nós devemos trilhar. Uma certa feita Deus chamou um homem chamado Moisés e disse a Moisés que ele deveria construir um tabernáculo porque as pessoas estavam caminhando pelo deserto e as pessoas precisavam cultuar a Deus. As pessoas precisavam estar na presença de Deus, orando a Deus, falando com Deus e recebendo a palavra de Deus. E Deus chamou a Moisés. Deus poderia ter feito aquele tabernáculo. Claro. Deus fez todas as coisas, fez estrelas, fez
fez a terra, fez o universo inteiro, coisas perfeitas. Mas Deus pediu a Moisés Moisés, eu vou te orientando, Moisés, eu vou te ensinando, eu vou te dando as coordenadas, e você vai fazer um tabernáculo. Para que serve o tabernáculo? Seria um lugar onde Deus encontraria o seu povo. Você hoje está em um lugar onde Deus tem um encontro com você, onde você recebe uma instrução, onde você recebe um ensinamento, e esse ensinamento é para você aplicar no seu dia a dia. Por isso que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ou seja, ela produz um efeito. E Deus foi dando as ordens para Moisés. Moisés, você faz o propiciatório. Moisés, você faz os querubins de ouro. Moisés, você coloca lâmpadas para iluminar a noite. Porque mesmo durante a noite nós precisamos de luz. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida que você está vendo uma certa escuridão. E você precisa dessa luz. E Deus é essa luz. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. E aquele que anda nessa luz não estará em trevas. Aquele que anda na luz não estará em trevas. E Deus foi dando as ordens a Moisés sobre cada coisa, sobre cada princípio, sobre cada situação, o que é que deveria fazer. E pediu a Moisés que construísse um candelabro com 7 lâmpadas, e a lâmpada que deveria estar exatamente no meio, ela representa a pessoa do Senhor Jesus. Jesus, Ele é a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo, você não precisa continuar andando nas trevas. Se Ele é a luz do mundo, você não precisa continuar tropeçando. Se Ele é a luz do mundo, você pode tomar uma decisão na sua vida de andar juntamente com essa luz. Moisés, você prepara todos os lugares. Deus sempre vai dando a orientação. Deus sempre nos orienta. Deus sempre nos ensina para que a gente possa arrumar a nossa vida, para que a gente possa organizar a nossa vida. Mas no capítulo de número 27 do caderno de Êxodo, eu gostaria que você estivesse olhando comigo. Êxodo, capítulo de número 27. No verso de número 20, Deus ensinou a Moisés o seguinte, eu gostaria que você ouvisse. Deus falou assim: Moisés, olha, os sacerdotes vão cuidar do templo, os sacerdotes vão organizar as lâmpadas, os sacerdotes vão fazer o sacrifício. Mas no verso de número 20 ele falou assim: mas ordenará aos filhos de Israel, ordenará ao povo de Israel que tragam o azeite, ou seja, cada um precisa fazer a sua parte, cada um precisa cumprir a sua tarefa, cada um tem uma função dentro desse corpo, nem todos têm a mesma função. Um é aquele que é o profeta, outro é aquele que é o pastor, outro é aquele que é o mestre. Outro é aquele que evangeliza. Cada um tem a sua função. E Deus diz assim: ordena aos filhos de Israel que traga azeite puro de olivas amassadas para o candelabro. Quando a gente vem à casa do Senhor, a gente sempre precisa trazer alguma coisa. Alguma coisa você vai trazer. Traga uma palavra, traga um salmo. Traga uma palavra para o seu irmão que de repente você nem o conhece.
Mas você chega e dá uma palavra para o seu irmão e certamente ele vai ser abençoado. Uma certa feita eu estava em uma vigília. Sabe quando você começa a cantar uma música e continua cantando aquela música o dia inteiro? Só um refrão. Eu estava ouvindo muito Matos Nascimento naquele tempo. E volta e meia eu cantava: quer vitória, vai chorando, geme e chora. E havia um irmão que estava orando, eu nem conhecia aquele irmão, mas ele estava pedindo a Deus a solução para um problema, e ele passou perto de mim e eu estava cantando: quer vitória, vai chorando, geme e chora. E ele começou a dar glória a Deus. Ele diz assim: Deus acabou de te usar para falar comigo. Mas eu estava edificando aquela vida. O caderno de 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso 26, diz assim: portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vocês reunirem, cada um traga um salmo, uma mensagem, ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e o outro tem a interpretação dessa língua. Ou seja, para a edificação da igreja. A igreja precisa ser edificada. Então cada um faça algo. Cada um dê um ensinamento. Amados, nós precisamos entender isso, que o corpo ele tem que estar sintonizado, ele tem que estar dentro de um mesmo contexto, edificando o outro, porque imagine se os pés cismarem de não levar o resto da cabeça, o resto do corpo a um determinado lugar. Imagine se a cabeça não quiser pensar para organizar onde o corpo deve ir. Uma certa feita eu ouvi uma história de que o nariz, ele estava muito angustiado, porque ele sempre carregava o peso do óculos, e ele dizia assim: mas eu não tenho nada a ver, porque os olhos estão cansados, mas eu que carrego o peso, que história é essa? E ele fez uma greve e disse assim: a partir de hoje, eu não carrego mais esse óculos sobre as minhas costas. E o nariz se recusou a carregar os óculos. Só que os olhos não estavam enxergando, e aquela vida tropeçou, caiu. Quem que foi que bateu primeiro no chão? Nariz. Nós precisamos entender porque é que Deus organiza, porque é que Deus organizou a sua igreja, porque é que Deus nos chamou, o que é que nós precisamos fazer. Isso significa ter uma ação. Jesus uma vez ensinou que o que nós ligarmos na terra seria ligado nos céus. Ou seja, nós precisamos, como igreja, como povo do Senhor, nós precisamos ter uma ação. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Se nós pegarmos as Escrituras, nós veremos que os grandes homens, as grandes mulheres descritas na Bíblia, tiveram uma ação. Até mesmo no caderno de Gênesis, quando a terra, diz as Escrituras, quando a terra era sem forma, a terra não tinha forma, era uma coisa estranha, não tinha forma que tem hoje, era sem forma e vazia, e diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus, ele não está quieto. Ele não está esperando você acabar. Ele não está esperando você bater com a cara na parede. O Espírito de Deus, ele está se movendo sobre a sua vida, assim como ele se moveu sobre a face das águas. Ele se move sobre a sua família. E por isso nós não podemos nos aquietar. Só fica quieto quem está morto. Até quem está dormindo,
De vez em quando mexe uma perna, né? Dá uma virada. Só fica quieto quem está morto. E você não está morto. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa estar do lado de alguém. Você precisa tomar uma posição. Você precisa construir relacionamentos. Por isso que o Senhor estabeleceu, mandou que Moisés construísse o tabernáculo, para que as pessoas se reunissem, para que as pessoas se encontrassem. Por isso Jesus estabeleceu a sua igreja. Dá uma olhada para o lado, vê se tem alguém parado aí do seu lado. Eu acho que não tem. Se tiver parado, é porque está morto. Diga para o seu irmão, você não está morto, querido. Glórias a Deus. Mas ação, querido, preste atenção, ação, ela não pode ser uma ação de qualquer jeito. Quando você vai ter uma ação na sua vida, ela precisa ser alicerçada por algumas coisas. A primeira delas é o planejamento. Se você não tiver um tempo para planejar a sua vida, dificilmente vai dar certo. A ação, ela é alicerçada por planejamento, ela deve ser alicerçada também pela diligência, ou seja, você não pode começar uma coisa e parar pela metade do caminho. Diligência significa também cuidado, significa dedicação, significa observar. E a sua ação, ela deve ser alicerçada também pela sua comunhão com o Senhor. Quando alguém está sintonizado com Deus, se você vai abrir um negócio, chama Deus para ser o seu sócio. Não tem como dar errado. Não vai dar errado. Chama Deus para te orientar. Apesar de que muitas vezes você começa e não sabe bem para que rumo ir. E algumas pessoas até dizem assim, eu acho que Deus não queria esse negócio, ou Deus não quer me abençoar. Sabia que algumas pessoas acham que Deus não quer abençoá-lo? Eu quero falar para você que o desejo do coração de Deus é te abençoar. Jesus diz assim: vós homens que sois maus, qual dos seus filhos que te pediram um pedaço de pão, você vai dar uma cobra? Então o desejo de Deus sempre é te abençoar. Às vezes você acha que Deus não ama você, às vezes você acha que Deus se esqueceu de você. Às vezes você tem um pensamento ruim a respeito de Deus. E aquele que tem um pensamento ruim a respeito de Deus, essa pessoa, na verdade, não conhece a Deus. Porque Deus é todo bondade, a palavra nos ensina, em 1 João, que Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então o desejo de Deus é que você melhore, que você cresça, que você prospere, que você tome atitudes em sua vida, atitudes que irão abençoar a sua vida, e você testemunhará que grande é aquele que tem te ajudado. Gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, bendizemos e glorificamos o teu nome.
Queremos decidir de hoje, Senhor, apresentar essa vida. Tome esse homem em tuas mãos, essa mulher. Tome esse negócio. Tome esse projeto em tuas mãos. E abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Será que você pode dar um forte aplauso a Jesus? Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar derramando sobre nossas vidas. Palavra fortalecedora ministrada pelo Bispo Hipólito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Jesus faz um convite para todos que estão cansados. Uma coisa é estar cansado e com o tempo fica sobrecarregado. Jesus diz: vinde a mim. Gostamos de ficar parados e queremos que as coisas venham a nós. A palavra é uma ferramenta, traz cura, levanta abatidos, mas é para o que crê. No Salmo 119:5 diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, para irmos em algum lugar, não podemos ir no escuro, fazer de qualquer jeito, precisamos da luz. Se tomarmos decisões no escuro, há uma grande chance de não dar certo. A palavra é a ação que produz resultado. Ou seja, ouvimos a palavra e ela é luz. Precisamos de respostas para o que buscamos. Não existem coisas impossíveis para Deus, mas Deus é um Deus de movimento e espera que façamos algo. Um dia Deus instruiu Moisés que construísse um tabernáculo e foi lhe dando instruções para essa construção, onde seria o lugar em que o seu povo lhe adoraria. Deus foi dizendo em cada lugar que ele colocaria algo: mesa, castiçal, lâmpadas para que pudesse clarear aquele lugar. Ele disse a Moisés que os sacerdotes fariam um sacrifício, mas que Moisés ordenasse ao povo que cada um fizesse a sua parte, para que trouxesse azeite à casa do Senhor. Quando chegamos diante do Senhor, precisamos levar algo. Ele disse: vinde a mim. Preciso ter uma atitude. No livro de Esther, diz que ela estava no palácio, talvez acomodada com sua riqueza, com as coisas que lhe ofereciam, sem importar com sua nação. De repente, seu tio que a criara deu uma chacoalhada para que ela olhasse para o seu redor, porque senão toda a sua geração seria exterminada. Ela saiu da zona de conforto e clamou, buscou a luz de Deus e jejuou. Tomou uma atitude e recebeu a vitória para a sua nação. É para isso que Deus tem lhe chamado, para que você tome uma atitude de receber o precioso dele sobre a sua vida. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Nós convidamos a você a estar conosco amanhã, às 19h30, na rua São Pedro, 1239, para que você receba o poder de Deus sobre a sua vida. Eu te espero para te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. Ao chegar ao final do nosso programa, eu quero desafiar a você a estar conosco aqui no Ministério Deus Forte em uma das nossas celebrações. Aqui nós temos ministrado a palavra de Deus, nós temos visto vidas sendo transformadas, portanto, você é o nosso convidado especial. Venha amanhã às 7h30 estaremos aguardando por você, e também todas as terças-feiras às 7h30. Venha participar conosco em uma das nossas celebrações, porque um milagre estará esperando por você. Venha, traga a sua família, traga os seus amigos e você será bem recebido aqui no Ministério Deus Forte. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais.